Nós passamos algumas lutas, dificuldades, coisa que é normal na vida de um cristão. Lutas, dificuldades, desafios, problemas, crises, guerras. Tudo isso faz parte de um pacote que o cristão ele recebe quando entrega a vida a Cristo. Só que junto com cada problema também vem um pacote de soluções. Tem crente que enxerga mais os problemas. Existem crentes que são maduros e enxergam solução por trás de cada problema. O crente menos maduro, ele enxerga e já pensa, eu estou vivendo um problema, mas eu sei que tem uma solução. Esse é o menos maduro. O mais maduro, ele já fala assim, eu creio que por trás de cada problema já existe solução. Tá? Então, nós estamos acostumados. Se a gente for analisar o contexto do livro de Jó, a questão ali é o quê? Por que o justo sofre? Não é? Porque o justo sofre. Salomão tenta explicar isso em Eclesiastes. Ele tenta, já na sua velhice, mas é complicado tentar explicar essas coisas. É complicado. Existem coisas na vida de um cristão que ele só vai ter a plena revelação, o pleno conhecimento na eternidade. Essa é a verdade. Mas nós sabemos que às vezes passamos algumas lutas e problemas para crescer, para sermos aperfeiçoados. E é sobre isso que nós estamos falando aqui, às quintas-feiras. Hoje é o 3º dia da série Aperfeiçoar. Deus nunca permite que alguém seja aprovado sem um propósito. Tá? Nunca. E não pense você que Deus tem um convênio com o diabo. Tira um pouco, baixa só um pouquinho, Vini, agora. Não pense você que Deus tem um convênio com o diabo. Que Deus te coloca na prova, ou permite que você passe uma prova e permita com que o diabo vá lá. Sabe? Aquele negócio, se você está sendo provado, e Deus permitiu que no meio da prova o diabo toque em você. Não, Deus não tem convênio com o diabo. Não existe associação. Na realidade, Deus te prova sempre para te aprovar. Você pode dizer isso para quem está ao seu lado? Deus sempre te prova para te aprovar. Isso aí. E ao contrário, o diabo, ele não te prova. O diabo não coloca ninguém à prova. O diabo não tem essa capacidade. E nem liberdade, nem autoridade dada por Deus. O diabo, ele faz algo que o crente às vezes confunde. O diabo não prova ninguém, quem prova é Deus. O diabo tenta. Por isso São Tiago fala, não diga que por Deus sou tentado, porque Deus não tenta ninguém. O diabo tenta você para te reprovar. Para reprovar. Deus te prova para te aprovar. O diabo tenta para te reprovar. Para tentar provar para Deus que você é um crente de meia tigela. Que você não é um crente de verdade. Deus não te prova para mostrar nada para o diabo. Deus te prova para que você se conheça melhor. Porque Deus te conhece. Se conhece. Capítulo 2 e 3 de Apocalipse, nas cartas que ele enviou para 7 igrejas da Ásia, está escrito assim, olha, eu sei as tuas obras, em todas elas. Então Deus nos conhece. Então Deus não precisa nos provar para mostrar para o diabo que a gente é. O diabo quer nos tentar para mostrar para Deus que a gente não é. Tá? E nós temos na Bíblia muitos personagens que passaram por certas dificuldades, certas provações. Provações que
chegaram a pensar que, como o apóstolo Paulo, eu cheguei a pensar que não ia suportar, tá? E não ia suportar. Paulo fala que Deus, ele não permite com que nós soframos tentação além do que possamos suportar. Perceba, tentação, ou seja, que vem do inimigo. Agora, Deus, quando quer nos provar, para a gente crescer, para criar casca, para ser um crente cascudo, não é briguento, é cascudo, resistente. Deus nos prova até o necessário. Nos prova mesmo ao ponto da gente falar assim, Deus me abandonou. Porque tem gente que ouviu um evangelho cheio de flores, um evangelho do arco-íris, que é multicores, fica mais leve, sabe? Um evangelho romantizado, de que o crente não sofre. Na realidade, irmão, se a gente não sofresse, nós seríamos aquela mesma pessoa de antes de conhecer a Jesus. Se mesmo com o sofrimento todo, a gente ainda não é grande coisa, a gente não é. Se você fosse Deus, você estaria contente com você sendo servo dele? Eu pensei isso esse dia. Se eu fosse Deus, será que eu estaria contente? Olhando para mim assim, dizendo assim, você é meu filho, meu servo, eu estou feliz com você. Eu fiquei decepcionado comigo mesmo. Então, se provados como somos, ainda temos muito a melhorar. Você imagina se nós não tivéssemos sido provados durante tanto tempo e, sabe, e de tantas maneiras diferentes? Poxa, eu creio que todos aqui já passaram por desemprego, passaram apertos financeiros, alguns já passaram fome, alguns já não tiveram onde morar, moraram de favor, alguns já foram humilhados em público, outros já foram desprezados, outros perderam pessoas queridas. É difícil você olhar para alguém aqui e falar, alguém nunca perdeu ninguém, sabe? Então são provações que vão, no momento, nos quebram, mas elas vão produzindo em nós uma experiência, sabe? Vão aumentando em nós uma esperança, elas vão nos fazendo mais forte, porque alguém já disse um dia que aquilo que não te mata te fortalece. Cada vez que você toma uma queda, você levanta mais fortalecido. Na hora parece que vai morrer, mas depois não. Pelo caminho que te feriram, você nunca mais passa de olhos fechados. Lá fora tem um ditado que diz que o cachorro que foi mordido por uma cobra tem medo de linguiça, porque a gente fica mais esperto, forte, atento, ligado, porque as provações, elas produzem em nós um peso de glória. Romanos 8,18. Eu estou certo, eu tenho por certo que as provações do tempo presente não se comparam com a glória que em mim há de ser revelada. Glória a Deus. Quando eu vejo a história, uma das histórias dos acontecimentos da vida de Davi, eu fico imaginando como esse camarada tinha um coração bom. Não é à toa que a Bíblia fala que Davi foi uma pessoa segundo o coração de Deus. Não é à toa. Davi era bom, sabe? Era um camarada de coração bom.
Porque para ele ser perseguido por um camarada que queria matar ele, em público, abraçar e, quando ele se afastar, tacar uma lança, sabe? Armar uma cama de gato para Davi. E Davi ter a oportunidade de matar ele 2 vezes. Chegar perto dele, corta a ponta do manto dele e não mata. E lá longe Davi grita: meu rei, meu pai. E quando Saul acorda, Davi fala: o que estão dizendo que eu quero matar o senhor é mentira, eu amo o senhor, te respeito. Não, você quer me matar e tomar o meu reinado? Eu vou te matar. E Davi mostra: olha, eu estive do lado do senhor aí à noite, os seus guardas dormiram, o senhor estava dormindo. Está aqui, ó, a sua garrafa de água. E aqui, ó, olha aí o seu manto se não está cortado. E Davi olha, e Saul olha o manto cortado e o pedaço na mão de Davi. E Davi falou: eu poderia ter matado o senhor, mas eu não vou fazer isso. Eu o respeito. Por 2 vezes, Davi teve a chance de matar Saul. E Saul correndo dia e noite atrás de Davi para matá-lo. E essa era uma provação ferrenha, porque Saul era o rei, o exército de Israel estava ao seu lado. Só que Saul já havia sido rejeitado por Deus. Davi já havia sido ungido por Deus para ser o futuro rei. Só que Davi estava num processo de preparação. E todo o processo de preparação para assumir algo que Deus nos deu é dolorido. É drástico. E às vezes muito longo. Porque o que não tem preço não vale nada. Vida cristã que nada custa é vida cristã que nada vale. E Davi, além de fugir de Saul, depois foge do seu próprio filho para não ter que matar seu filho que queria o seu trono. Davi foi um rei que durante 40 anos de reinado, ele deixou Israel sem nenhum inimigo. Está me entendendo? Tanta provação, tanta luta, tanta guerra. Tudo e todos se levantaram contra Davi. Mas durante 40 anos de reinado, ele entregou o reinado para Salomão, seu filho, sem um inimigo. Por isso que Salomão teve o reinado mais tranquilo da história de Israel. Porque Davi venceu todos os inimigos que vieram contra ele. Agora, para se vencer um inimigo, 2, 3 ou todos, nós precisamos guerrear. E só guerreia e suporta o peso, o processo de um propósito para chegar onde Deus quer, pessoas que aceitam ser aperfeiçoadas por Deus. Não se vence guerra só conhecendo o seu exército. Você tem que entender de guerra. Você tem que conhecer o ponto fraco do inimigo e o ponto forte do inimigo. E isso se chama aperfeiçoamento. A polícia não faz uma incursão numa favela, numa comunidade no Rio de Janeiro, sem antes ter na mão tudo o que precisa. A inteligência trabalhou meses ou anos antes deles entrarem lá, porque senão vai morrer todo mundo. Isso se chama aperfeiçoamento. E Davi, num dado momento, antes, olha, de quando ele foi ungido na casa dele, entenda isso. Davi foi ungido como rei, com 15 anos de idade. Quem estava no trono era Saul. No Antigo Testamento não era como hoje. A partir
de Atos capítulo 2, o Espírito Santo foi derramado. E não foi retirado ainda da igreja. Hoje, eu sou batizado com o Espírito Santo, o outro é, um tem um dom, eu tenho outro. Então foi distribuído à igreja, como chuva que cai. Sobre todos, o Espírito de Deus habita em nós. No Antigo Testamento, era como se fosse conta-gotas. Está me entendendo? Diga amém. Era como conta-gotas. No Antigo Testamento, no mesmo período, o Espírito Santo habitava no rei, habitava num sacerdote e habitava no profeta. Rei, sacerdote e profeta. Então naquele tempo, existia Samuel, ele fazia a função de sacerdote e profeta, o Espírito de Deus estava nele. Como rei, o rei era Saul, como rei, o Espírito de Deus estava nele. Quando Samuel, que fazia a função de sacerdote e profeta, cheio do Espírito de Deus, derrama azeite, símbolo do Espírito, na cabeça de Davi com 15 anos, no Antigo Testamento, quando o Espírito desce sobre Davi, subentende-se que ele está sendo consagrado como o próximo rei de Israel. Então Deus já o escolheu. Quando Deus escolhe Davi e o Espírito Santo se apodera de Davi, automaticamente esse mesmo Espírito que estava no rei Saul é retirado dele. Porque para Deus não existe dois, é um. Para Deus não existe plágio. É por isso que a gente não tem que se preocupar em parecer com ninguém. A gente tem que ser quem a gente é. É por isso que eu não tenho que parecer com pastor nenhum, pregar com pastor nenhum, pastorear como alguém. Não, eu tenho que pastorear do jeito que Deus me chamou, pregar como Deus me chamou. Você tem que cantar do jeito que Deus te chamou. Você tem que tocar do jeito que Deus... Não tem que imitar ninguém, porque Deus não usa cópia. Diga para quem está ao seu lado, seja original. Diga o mais original possível, porque Deus não usa cópia. Quando Davi é ungido com 15 anos, o Espírito de Deus que estava no rei é retirado. No mesmo período, o Espírito de Deus enche Davi, se apodera dele. O texto fala isso em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi, nunca mais o deixou, nunca mais o deixou. Na mesma hora diz que um espírito mau, que Deus permite, começa a atormentar Saul, o rei. Porque o Espírito de Deus não estava mais nele. Desde então, Saul agora, para a gente encurtar o assunto, começou a perseguir a Davi. E Davi, já sendo rei, ungido por Deus, não tentou em momento algum usurpar, tomar o trono de Saul. Porque ele entendeu que para chegar aonde Saul estava, não era só a unção dada por Deus, mas existia uma preparação e reconhecimento também no nível terreno. Você já não conheceu alguém que fala assim, eu sou missionário? É mesmo? Empresta sua credencial. Não, mas eu não fui consagrado em igreja nenhuma. Foi Deus que me ungiu. Fala, legal, então espera ser consagrado, reconhecido pelos homens, que é o corpo de Cristo, aí depois você fala que é. Caso contrário, você não é. Amém, gente? Amém? Por isso que a gente não aceita alguém chegar aqui e falar, eu sou pastor, foi consagrado não, na minha casa. Não, foi não. Derramaram óleo na tua cabeça, depois você tomou um banho, mas isso não valeu nada. Porque a pessoa tem que ser reconhecida por Deus diante da igreja. É por isso que a ceia é aqui na igreja, a consagração é na igreja, é diante do corpo, testemunhas. E Davi então começou a fuga, porque Saul queria tirar a vida de Davi de noite, todo dia. Davi então, num dado momento, ele vai numa região e é abençoado por um sacerdote chamado Aimeleque, numa região chamada Nob. Quando Davi sai dali, Saul vai até lá e pergunta para Aimeleque, você recebeu Davi aqui? E ele disse, sim. Você me traiu então. E Aimeleque falou, não, eu não traí o senhor, porque Davi é o homem mais fiel que o senhor tem.
Ele entregou os inimigos na tua mão. Todos os inimigos de Israel foram vencidos por Davi. Então Davi abençoou o Senhor, rei Saul. E ele disse: não, você me traiu, porque você sabe que eu quero acabar com Davi, porque ele é contra mim. E Aimeleque disse: não, ele não é contra o Senhor não, ele é o mais fiel soldado que o Senhor tem, ele é o melhor guerreiro que o Senhor tem. Enfim, os 85 sacerdotes que estavam ali foram mortos. Todas as famílias desses sacerdotes, criança até animal, foram mortos, que Saul mandou matar. Quando Davi fica sabendo do que está acontecendo, Davi foge. E Davi vai aonde? Capítulo 21 de 1 Samuel. Davi vai até o rei Aquis. Quem é o rei Aquis? Para que vocês entendam, como um pano de fundo histórico. O rei Aquis era o rei da cidade de Gate. Pastor, não melhorou muito. Gate é a cidade de Golias, aquele mesmo que Davi havia matado lá atrás, o gigante. Então Davi, fugindo de Saul, foi se esconder lá, no terreno do inimigo. Quando os homens viram Davi lá, foram até o rei Aquis, o rei de Gate, o rei do Golias. Eu falaram: rei, aquele camarada ali, lembra dele? E o rei falou: não, eu vou lembrar o senhor, vou refrescar a memória do senhor. É mesmo? O que aconteceu? Aquele camarada ali, lembra de uma música? Saul matou 1000, Davi matou 10 milhares. Lembra? Lembro. Quando mataram o nosso melhor soldado, guerreiro, Golias. Pois é, rei, foi esse homem que matou. Ele está aqui no nosso meio. O senhor vai deixar isso assim mesmo? E avisaram Davi. Quando avisaram Davi, Davi percebeu e falou assim: o negócio pegou para o meu lado, vai dar ruim. Davi logo falou: vou ter que tomar uma providência. Lá no meio deles, chamaram Davi e colocaram diante do rei. Quando Davi chegou diante do rei, que o rei perguntou: o senhor é Davi? O texto fala que ele virou o rosto, baixou a cabeça, começou a babar, fazer que estava doido e começou a rolar pelo chão. Capítulo de número 21 de 1 Samuel. Se fez de doido diante do rei Aquis. O rei Aquis chamou os homens e falou assim: vocês estão malucos? O homem está doido, está bitolado. Eu já tenho tanto louco aqui no nosso reino, vocês ainda me trazem mais um? Deixa esse homem solto por aí, ele não vai fazer mal para ninguém. Liberaram Davi. Quando liberaram Davi, Davi conseguiu escapar e foi para uma outra região. Chegando em 2 Samuel capítulo 22, coloca na tela para mim, por favor, versículo 1 e 2, que eu quero ler. Olha aí. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. Ouviram seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto. Diga assim: homem que se achava em aperto. Todo homem endividado. Todo homem de espírito desgostoso. Ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Amém? Diga assim: aperfeiçoando a compreensão do agir de Deus na nossa vida. Você precisa compreender de forma aperfeiçoada como Deus age para te abençoar. Aleluia. Você está procurando Deus somente naquilo que está dando certo, somente em portas abertas, somente em coisas que são leves, bonitas, atraentes, que batem nas suas costas e que falam que você é lindo, linda e maravilhosa. Não, não, não. Deus está em todos os aspectos da tua vida. Deus está em todos os ambientes da tua vida. Quando Davi se retira de diante do rei Aquis, ele vai para a caverna de Adulão, que é sinônimo de refúgio, de segurança. O texto vai dizer naquele momento que Davi estava fugindo. Davi estava fugindo de Saul e do exército, e agora do exército também de Gate, de Aquis. E agora ele vai para esta caverna. E o texto que eu li diz bem claro aí, tá? Que uma multidão vai com ele, ou seja, 400 homens vão com ele, tá? Homem que se achava em aperto, endividado, homem com espírito desgostoso, e ele se faz chefe desses homens. Primeiro, para que você entenda, tá? Aperfeiçoe a compreensão
do trabalhar de Deus na tua vida, tá bom? Você precisa compreender que até nos piores momentos ou dias da tua vida, Deus quer usar você. Até no pior momento da tua vida, Deus quer te usar para abençoar outras pessoas. Glória a Deus. Davi, estava vivendo um dos dias menos favoráveis da sua história. Saul estava perseguindo Davi, querendo tirar a sua vida a todo custo. Mas ele se esconde numa caverna, fugindo. Quando ele olha para trás, pastores, ele olha para trás pensando: estou fugindo, não tem ninguém na minha cola, ninguém vai saber, ninguém vai me dedurar. Sabe, quando ele olha para trás, ele vê uma pessoa vindo, 2 pessoas vindo, 3 pessoas vindo, 4 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas, 200, 300, 400 pessoas vindo com ele. Tudo homem cheio do dinheiro, tudo homem que era mega empresário, todos homens que entendiam da mais alta tecnologia e do mundo corporativo. Não, somente gente quebrada, endividada, em depressão, com o espírito caído, gente que não tinha mais esperança para viver, desgostoso com a administração do governo, desgostoso com as promessas não cumpridas pelo governo. Saul estava parecendo algo que a gente vive mais ou menos hoje, e viveu quase a vida toda no nosso país, né? Um país desgovernado, um país de corrupção. O povo estava desse jeito, com medo de Saul. E quando Davi foge para aquele lugar, para salvar a tua vida, pensando: agora eu vou ter um pouco de paz e sossego, eu vou dormir uma noite em segurança, Davi olha para trás e vê gente pior do que ele chegando ali para fazer companhia para ele. O texto vai dizer, se você continuar lendo, que Davi se coloca de pé no meio desses homens e assume a liderança de um grupo de 400 homens. Só gente medrosa, só gente medíocre, só gente destruída, só gente sem esperança, só gente que não tinha mais ânimo e coragem para nada. Davi se sentia da mesma forma ou até pior naquele momento. Mas quando ele viu que se ele não tomasse uma providência, todos iam morrer junto com ele, Davi entendeu que é o pior dia que Davi pensou: é o pior dia que eu estou vivendo, mas é hoje que Deus quer me usar, me dar compreensão do trabalhar dele na minha vida, para mudar a história desse povo que está todo aqui necessitado de uma palavra e de uma direção. Olha para mim aqui, a sua situação, por mais difícil que pareça, pode acreditar em mim. Se você está me ouvindo aqui essa noite, essa palavra é para você. Aleluias. Por mais que você esteja vivendo uma situação difícil, complicada, você ainda tem potencial para mudar a história de muita gente. Deus quer usar você para dar direção para algumas pessoas. Deus quer que você se levante, se coloque de pé no meio dessas pessoas como uma liderança reconhecida, porque essas pessoas estão sem direção, não sabem para onde vão, estão como pessoas que não têm, um caminho a seguir, mas eles verão em você uma direção, porque se Deus está falando com você aqui hoje, é porque Deus colocou capacidade, potencial na tua vida. Levanta e testemunha o que Deus fez na tua vida, e diga para essas pessoas: Deus mudou a minha vida, Deus entrou no meu caminho, Deus me abriu as portas, mudou minha história, e pode mudar a de vocês também. As coisas vão começar a se transformar diante dos teus olhos. Glória a Deus. Diga para quem está ao seu lado: nos piores dias da sua vida, Deus quer usar você para abençoar uma multidão. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus quer usar a tua vida, Só para que você entenda, foi nesse período aqui, escute, quando Davi está fugindo, a família de Davi ficou do lado de Saul. O pai de Davi, Jessé, ficou do lado de Saul. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ficou do lado de Saul, guerreiro de Israel. Abinadab, guerreiro de Israel, ficou do lado de Saul. Tá bom? Todos ficaram do lado de Saul. Os 7 irmãos de Davi, que está em 2 Crônicas, capítulo 2, versículos 13 e 14. O nome deles estão todos lá. Todos ficaram do lado de Saul. Mas quando perceberam
a perseguição de Saul e Davi dando vitória para Israel uma atrás da outra, eles viram que realmente tinha algo errado. E foi só nesse momento, dentro de uma caverna, se sentindo um lixo, abandonado por tudo e por todos, que Davi teve de volta o reconhecimento da sua família. Olha para mim aqui. Eu não sei para quantas pessoas Deus está mandando eu falar isso aqui, mas eu tenho convicção que isso aqui tem endereço, tá? Existem pessoas aqui que perderam o respeito da família por um ato involuntário. Existem pessoas aqui que por um ato voluntário perderam o respeito da família. E às vezes está vivendo uma caverna hoje. Mas é nessa caverna, porque foi nessa caverna de Adulão, que Deus restaurou o relacionamento familiar de Davi. O pai de Davi e os irmãos foram até Davi, reconhecendo que Deus era na vida dele, foi agora, nessa caverna. Aleluia. Deus vai trazer de volta o reconhecimento que você perdeu, o reconhecimento que sua família tinha. Deus vai trazer de volta para você. Seu relacionamento com o filho, seu relacionamento com irmãos, seu relacionamento com entes queridos. Se prepara, porque a caverna que você está vivendo hoje, não foi Deus que te colocou, foi você que entrou. Estou sendo bem claro, direto e objetivo. Só que você não entrou aí à toa, não. Essa caverna Deus colocou no teu caminho para que você entrasse nela. Porque é nessa caverna que coisas na sua vida vão começar a ser restauradas novamente. Glória a Deus, aleluia. Segundo lugar, não importa, olha aqui, ó, não importa como você entrou na caverna. O que importa é a maneira que você vai sair dela. Ele entrou fugindo, sozinho, não sabia que uma multidão o seguiria. Mas ele saiu de lá como líder de um exército de 400 homens valentes, porque lá dentro ele treinou esses homens. Ok? 363 homens desses foram soldados comuns. Quantos? 363 se tornaram soldados comuns. Entretanto, 37 foram os maiores homens da história da Bíblia Sagrada, se tratando de guerra, treinados por Davi. Então você pode ter entrado nessa caverna destruído, acabado, acabada, sabe, sem um amor próprio, se achando um lixo, mas você vai sair dela de cabeça erguida. Glória a Deus, convicto de que aprendeu, aleluia, cresceu para dentro de si e ainda fez muita gente crescer com seu exemplo de vida. Glória a Deus. Homens chegaram ali fracassados, destruídos, tá? Quer ver exemplos disso? Olha aqui, ó, eu anotei aqui algumas coisas. Em 2 Samuel 23, 8, a seguir, tá? Josebe, preste atenção. Josebe, está aí na tela, eu não vou ler o texto, só vou explicar. Josebe, com uma lança, matou 800 inimigos. 800, tá? Para defender um campo de lentilha que pertencia a Saul. Eu não falei um campo de ouro, um campo de mina, não, um campo de lentilha, porque Saul estava velho, morrendo, e não podia guerrear, e os inimigos vieram, ele pegou a sua lança e matou 800 guerreiros, 800, no dia seguinte, de manhã, lutou a noite toda, de manhã, quando ele viu o último cair no chão, que ele encostou, e foi largar a mão, a sua espada, a espada não saía da mão, porque tinha tanto sangue entre a mão e a espada, que o sangue coagulou, e a espada não saía da sua mão, formando um só com a sua mão, de tanto que ele guerreou. Glória a Deus, esse foi um daqueles covardes que entraram lá. Então não importa como você entra na caverna, o importante é como você está saindo dela. Glória a Deus. Samá, tá bom? Samá, um outro guerreiro, também lutou para defender o campo de lentilha de Davi. Ou seja, na sua velhice, 3 homens que estavam no exército de Davi, Davi deitado na cama, morrendo,
Ele apenas comentou com alguém: ah, se um dia eu pudesse beber um pouco de água daquele poço que está lá no meio, lá na minha terra, um poço que eu bebi quando eu era jovem. 3 soldados ouviram aquilo, atravessaram vales e montanhas e foram até naquele lugar, atravessaram exércitos inimigos, correndo o risco de morrer, para buscar uma caneca de água para Davi, porque não importa como você entra na caverna, o que importa é como você sai. Você pode entrar lá desmoralizado, quebrado, arrebentado, só o pó, mas você sai de lá honrado, porque Deus te abençoa através da sua atitude dentro da caverna. Glória a Deus. Postura, a sua postura, tá? O que falar de Abissai e de tantos outros? Terceiro lugar, para concluir, tá? Deus enviará pessoas improváveis para te ajudar dentro da caverna. Quem aqui gostaria de ter uma reunião para prospectar, para projetar, sabe, um novo empreendimento com as 10 pessoas mais quebradas de Santo André? Tem algum maluco aí? Tem alguém que gostaria de começar um empreendimento aqui em Santo André, hein? Sabe, com 10 pessoas das mais quebradas, sem dinheiro nenhum, e eu quero chamar vocês para investir no meu negócio. Vai investir o quê? Hã? Eu quero convidar vocês para participar, e eu quero contar com a ajuda financeira sua. Aquele que está depressivo, eu quero contar com o seu ânimo. Aquele que está assustado, com medo de tudo e de todos, eu quero contar com a tua coragem. Vamos fazer um grupão bom aí. Hã? Pois é nessas horas que Deus nos surpreende. É nessas horas. Porque enquanto você está esperando a solução e o milagre acontecer de um lado, Deus está trazendo a solução do outro. Glória a Deus. Davi poderia imaginar que poderia acontecer tudo ali, um terremoto, sabe? A montanha se abrir, os inimigos se juntarem para defendê-lo. Poderia tudo isso, mas não. Davi viu um monte de derrotado, destruído, depressivo, moribundo, endividado, entrando pela porta da caverna. E Davi, eu creio que perguntou: e aí, vocês vieram fazer o que aqui? Não, Davi, a gente veio se juntar a você. Acho que Davi pensou: já basta eu na situação dessa. Já basta eu. Tá certo? Mas Davi enxergou dentro daqueles homens o que não estava aparentando por fora. Glória a Deus. Então enxergue dentro de um problema um milagre, uma solução e algo grande que Deus tem preparado para a tua vida. Glórias a Deus. Enxergue dentro de uma dificuldade, de uma caverna, de um abandono, de um desprezo, de uma traição, a oportunidade de você mudar o rumo da tua história. Glórias a Deus. Aprenda a crescer na adversidade. Aprenda a prosperar na recessão. Encare a crise como uma oportunidade para crescimento. Só assim você vai entender como Deus trabalha. Ok? Porque Deus não trabalha segundo a mente humana. Deus trabalha usando coisas improváveis. Glória a Deus. E se prepara, porque Deus vai usar coisas improváveis para começar a mudar a tua história. Glória a Deus. Deus vai começar a usar coisas improváveis. Bendito é o nome do Senhor. Você pode ficar de pé? Glórias a Deus. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor. Deus sempre trabalha na contramão da lógica. Na contramão da lógica. Glórias a Deus. Aleluias. Você precisa enxergar uma oportunidade. Sabe a história do vendedor de sapato? Ele liga para a empresa e fala: vocês me mandaram para cá
mas amanhã eu estou indo embora. Me mandaram para essa cidade vender sapato, mas amanhã eu estou indo embora. Por quê? Porque nessa cidade ninguém usa sapato. Aí ligaram para o outro: vem embora também. Por quê? Porque seu companheiro vai vir embora. A gente mandou vocês dois aí para a cidade e ele disse que está indo embora porque ninguém usa sapato nessa cidade. Vai vir embora também? Eu falei: não, vou aproveitar que ninguém usa sapato aqui, vou vender sapato para todo mundo. Então aproveite a oportunidade adversa, a caverna. Glória a Deus. Em vez de você usar a caverna como lugar de esconderijo, use a caverna como lugar de refúgio. Use a caverna como lugar de crescimento. Use a caverna como lugar de reestabelecer relacionamentos. Ali Davi restaurou o relacionamento com seu pai, relacionamento com seus irmãos. Davi restaurou o relacionamento familiar, foi ali dentro da caverna. Não foi na mesa do restaurante. Não foi no cinema, no shopping. Não foi numa roda gigante de um parque de diversões iluminado. Davi restaurou e reconquistou o respeito de sua família. Foi na caverna, no lugar mais improvável que o homem poderia pensar que conseguiria fazer alguma coisa e compreender o agir de Deus. Compreenda que às vezes as cavernas são colocadas no nosso caminho, glória a Deus, para que a gente entre nelas, cresça dentro delas, seja aperfeiçoado dentro delas e aperfeiçoe pessoas dentro delas. Porque quando nós vamos sair dali, nós não podemos de forma alguma sair da mesma maneira ou pior do que quando nós entramos. Glória a Deus. Entenda que Deus está trabalhando na tua vida, nas tuas dificuldades e nas tuas lutas. Você crê nisso? Feche os teus olhos, quero orar por você. Pai, te adoro, Senhor, pois essa foi a porção que o Senhor nos deu hoje. Eu quero lhe pedir, Pai, no nome de Jesus, ó Pai, toca no coração desse teu filho e dessa tua filha, que pode estar vivendo um momento de dificuldade, Senhor, e não está compreendendo, meu Pai amado, santo e fiel. Ó Pai, o porquê, meu Pai, da caverna, o porquê da solidão. Faz ele enxergar, ó Deus, que pessoas estão observando eles, notando o comportamento, a atitude que eles estão vivendo dentro desse ambiente, Pai. Faz eles compreenderem, Pai, tanto os que estão aqui quanto os que estão em casa. Faça com que eles compreendam, Deus. Ó Pai, que nos mínimos detalhes o Senhor está tratando com eles. O Senhor está tratando com as emoções. O Senhor está tratando, Senhor, com a administração familiar, financeira. O Senhor está tratando com os ânimos. O Senhor está tratando, Senhor, ó Pai, lá no inconsciente, ó Deus. O Senhor está tratando, Senhor, com o coração desse teu filho e dessa tua filha. O Senhor está curando uma ferida, Pai, que foi aberta. O Senhor está fortalecendo uma mão que está cansada, Pai. O Senhor está dando, Senhor, estratégia para que esse homem e essa mulher se levante, meu Pai, do tombo que caiu, porque confiou em alguém. Ó Pai, confiou numa instituição, numa empresa, Senhor, porque ouviu, Senhor, uma promessa que lhe foi feita e não foi cumprida. Pai, no nome de Jesus, que nesse ambiente fechado, Senhor, de reclusão, ó Pai, nesse ambiente, Senhor, ó Pai, eles possam repensar, ó Pai, compreender que o Senhor está tratando, Senhor, com doses homeopáticas, ó Deus. E eles sairão desse ambiente melhor do que quando entraram, treinados, adestrados, ó Pai, orientados e aperfeiçoados pelo Teu Espírito e pela Tua Palavra. Pai, no nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Pai, te agradecemos, ó Deus, no nome de Jesus. Aplauda ao Senhor.